A história de Kleber Gladiador é uma montanha-russa de emoções, uma jornada que passou do sonho simples de um garoto pobre de Osasco a uma vida de luxo, polêmicas e confusões. Kleber Giacomazzi de Souza Freitas, ou Kleber Gladiador, quem não lembra dessa fera? Nesse vídeo, eu vou te falar como Kleber Gladiador encerrou sua carreira de jogador de futebol de forma melancólica, envolvido em diversas brigas, polêmicas e desentendimentos, inclusive sendo chamado de bandido por ex-colegas de futebol. Em janeiro de 2022, os ex-jogadores Souza e Renan Teixeira, que foram seus companheiros no São Paulo, afirmaram em um podcast que Kleber era bandido. Isso mesmo, galera. Segundo Souza, o Kleber era um bandido onde ele morava. Renan ainda declarou que Kleber era bandido. Sim, bandido, inclusive fora de campo. Só que o Kleber, a galera fala que era bandido, de onde ele morava, né? Bandido. O bicho era... Como eu joguei na base do São Paulo com o Kleber também, eu cheguei a ir lá em Osasco, na quebrada dele lá, e era... O Kleber era bandido mesmo, bandido. Bandido, bandido. pesado. É bandido. É mesmo? Bandido. Tá louco, ele dava cotovelada de todo mundo entendendo Bandido. o cara. Os caras nesse podcast até insinuaram que ele era ladrão quando morava em Osasco. Kleber Gladiador processou Renan e Souza após essa declaração em fevereiro de 2024, mas não deu em nada. Ele teve sua indenização de R$30 mil rejeitada pela Justiça de São Paulo. Na decisão, a Justiça ressaltou que o próprio ex-atleta relatava a mesma situação a respeito de sua conduta, em tom de brincadeiras, em outros programas de entrevistas. Eu, inclusive, galera, fui muito fã desse jogador na passagem dele pelo Grêmio. Jogador com raça, goleador nato, com a cara do tricolor. Que saudades daquele ataque com Barcos, Kleber Gladiador e Vargas. Pena que ele não explorou seu potencial máximo. Eu acreditava que ele poderia ter feito sucesso até mesmo na Europa, mas o cara simplesmente arrumava treta atrás de treta por onde passava. Kleber Gladiador chegou a vestir a camisa da seleção brasileira em 2003, quando foi artilheiro do São Paulo na Sul-Americana. Tendo boa performance naquele ano, ele foi vendido ao Dynamo de Kiev. Por lá ganhou experiência e passou a ter raça nos jogos decisivos, além também da força, coragem e determinação. Foi onde ele recebeu o apelido de Gladiador. Ganhando vários títulos nacionais com o clube ucraniano, em 2008 Kleber passou a ser monitorado pelo Palmeiras e voltou ao Brasil, sendo emprestado ao Alviverde Paulista. Ele encerrou seu ciclo no Dynamo como um dos grandes jogadores da equipe na década, marcando 28 gols em 77 partidas oficiais. Em pouco tempo, Kleber se tornou titular e conquistou o apoio da torcida, principalmente pelo modo guerreiro de jogar. Mas ele tinha fama de meio que agredir os adversários, galera. Dentro de campo, em um jogo, por causa de uma cotovelada caracterizada como ato hostil pelo TJD paulista, no zagueiro são paulino André Dias, durante a goleada por 4-1, Kleber foi condenado a uma suspensão de 3 partidas. Ali ele já começava a demonstrar sua agressividade, onde começou a ficar conhecido por esse comportamento escroto. Nesse mesmo ano, em 2008, ele levou o absurdo de 9 cartões amarelos e 3 vermelhos, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Cara, isso é muito absurdo para um atacante. Se fosse um zagueiro, eu até entenderia. Ao fim de 2008, quando seu empréstimo se encerrava com o Palmeiras, ele acertou-se com o Cruzeiro em uma negociação de troca de jogadores. E adivinha só, na estreia pela Raposa, ele marcou 2 gols e foi expulso, permanecendo apenas 15 minutos em campo. Certamente essa estreia está entre as mais emblemáticas da história do futebol. Em resumo, o ex-atacante entrou no segundo tempo, marcou 2 gols e foi expulso. Tudo isso aconteceu na Copa Libertadores de 2009, no duelo entre Cruzeiro e Estudiantes, no Mineirão. Cara, essa próxima história que ele viveu no Cruzeiro foi um dos maiores absurdos que eu vi um jogador fazer. Em setembro, o jogador criou uma enorme polêmica ao participar de um evento da torcida organizada do Palmeiras. Isso mesmo, galera, ele era do Cruzeiro e foi para um evento da Mancha Alviverde, dias antes de enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão. O jogador foi muito criticado e depois se desculpou pelo acontecido. Cara, vai tomar no c... Qualquer torcedor ficaria puto com isso. Depois ele voltou ao Palmeiras em 2010, onde arrumou treta feia com o Felipão. O técnico até chegou a dar um ultimato para a diretoria, falando: ou o Palmeiras escolhe ele ou eu. O clima era um lixo entre os dois. O Kleber Gladiador chegou a falar que ninguém gostava do Felipão no Palmeiras, nem os funcionários,
dizendo que ele humilhava os jogadores. Uma vez, ele disse pra gente: "Não tenho culpa se peço shake e me trazem o Ricardo Bueno." Nas palavras de Kleber Gladiador, não diria decepção com o Felipão, as pessoas têm o jeito delas. Eu discordava, via coisas acontecer no dia a dia e discordava. Ainda no Palmeiras, ele chegou a brigar com o vice-presidente do clube na época, chamando o cara de mau caráter, porque ele queria sair do Palmeiras e ir para o Flamengo, mas o clube não permitiu. Em 2011, ele se envolveu numa polêmica de fair play. O cara era muito descontrolado, galera. Isso foi durante uma partida entre Palmeiras e Flamengo. Após a bola sair de campo para o pronto atendimento médico de um jogador que estava caído em campo, Kleber não respeitou a regra do fair play e colocou a bola em jogo rapidamente. Ele foi muito criticado por isso e ao final do embate, o atacante palmeirense acusou o fair play de ser uma hipocrisia. Esse tem cabelo no peito. Aqui tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, a vaca, olha, a cobra fuma. Depois de ser afastado do Palmeiras por Felipão, ele é contratado pelo Grêmio no final de 2011, onde ele até jogou bem, mas estava bichado, galera. Sofreu muitas lesões em 2012 e só retornou em 2013. Kleber teve até algumas boas atuações durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas caiu muito de produção e foi para o banco de reservas no segundo turno, chegando a fechar o retorno inteiro sem marcar sequer um gol. No início de 2014, o Gladiador teve fracas atuações, sem sequer marcar gols, e posteriormente acabou se lesionando. Quando enfim se recuperou das lesões, saiu do Grêmio, a razão a mesma pela qual deixou o Palmeiras em 2011, o Felipão. Com o técnico no comando da equipe gaúcha e sem muitas chances no time, o Gladiador acabou sendo emprestado ao Vasco e trocou o Sul pelo Sudeste, onde jogou sem muito destaque por aproximadamente um ano. Com uma carreira indo por água abaixo, assinou com o Coritiba em 2015, mas acabou se contundindo enquanto preparava-se fisicamente para estrear, sendo um ano discreto com poucos gols e pouca aparição pública. Com o contrato renovado, em 2016 ele foi muito bem no Coxa, totalizou 23 gols durante a temporada, sua segunda melhor em termos de gols marcados, ficando atrás apenas de Robinho e Grafite nesse quesito. Nesse mesmo ano, ele se envolveu em mais uma polêmica. Em janeiro de 2016, enquanto atuava pelo Coritiba, Kleber envolveu-se numa confusão na saída de uma boate em Foz do Iguaçu. O problema teria se iniciado quando os seguranças tentaram expulsar alguns dos atletas por mau comportamento. Cara, quem que é expulso de uma boate por mau comportamento? Que bizarro, já imaginou ser expulso de uma suruba por mau comportamento? Mas enfim, a confusão continuou do lado de fora da casa, quando os atletas teriam agredido um policial à paisana. Um dos seguranças agredidos chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o jogador. Em 2017 continuou atuando pelo Coritiba e no primeiro semestre foi o artilheiro isolado do Campeonato Paranaense, com 11 gols. Ao todo, o atacante marcou 40 gols na passagem pelo Coxa. Com o final de carreira marcado pelas polêmicas e sem mais nada para produzir no futebol, com o bolso cheio de dinheiro e a vida feita, em 2018 ele decide se aventurar em um timeco americano, o Austin Bold, um time do Texas, franquia essa que disputa a USL Champions, a segunda divisão dos Estados Unidos. Em 2019, ele anunciou sua aposentadoria, mas aí você pensa, agora o cara vai sossegar, não vai mais se envolver em polêmicas. Pelo contrário. Primeiro, ele teve prisão decretada pela justiça pela falta de pagamento de pensão alimentícia. 3 meses depois, em setembro, o Gladiador foi demitido do canal da CNN, emissora em que estava trabalhando, após ser acusado de agredir uma mulher em um posto de combustível. Ele até se defendeu no Instagram falando que não bateu em ninguém e disse que agiu em legítima defesa, alegando que havia sido agredido por 3 pessoas no local. Também postou uma mensagem do querido Olavo de Carvalho, com quem eu aprendi muitas coisas sobre a vida. Atualmente, com 40 anos, ele mora nos Estados Unidos, tem 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Ele atua discretamente como comentarista esportivo, participando de programas esportivos na internet. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou sobre a história do Kleber Gladiador.